pergunta, mas então é só a partir de 1250 a.C. que isto passou a ser considerado um aspecto religioso? Mas se nós pegarmos a própria Bíblia, nós vamos ver que Deus criou Adão e Eva, tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel por medo, porque ele cometeu uma falta. Então vejam, embora apenas em 1250 a.C. Deus tenha dado como as tábuas da lei os mandamentos, mas nós vemos que na criação do mundo já existe a punição para alguém que cometeu um pecado ou um crime. Muito bem, essa Torá então é chamada de a lei de Moisés. Muito bem, a Torá equivale ao Pentateuco. Penta, 5, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômio. Então, essa Torá equivale àquela parte. Voltemos só um pouquinho à lei de Talião. Então, do latim, lex talionis. Então, diz o seguinte: a também dita pena de Talião consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, olho por olho, dente por dente. Ela é apropriadamente chamada também de retaliação. Talio, então, tal retaliação. É a lei mais antiga da história da humanidade, registrada em forma escrita, naquela pedra no Código de Hammurabi. Muito bem, os primeiros indícios foram encontrados em 1780 a.C., no reino da Babilônia. E eu queria colocar então dois exemplos agora. Um deles no Código de Hammurabi e outro na Torá. No Código de Hammurabi, com uma pena de talião. Na Torá, sem a pena de talião. Então vejam, no Código de Hammurabi diz assim: se uma casa mal construída provoca a morte do filho do dono da casa, então o filho do dono da casa deve ser morto. Não é o pai que construiu a casa mal feita, porque quem morreu não foi ele, quem morreu foi o menino. Então, se o filho do dono da casa morreu porque a casa foi mal construída, o filho do construtor deve ser condenado à morte. Olho por olho, dente por dente. Na Torá, sem a lei de Talião, diz assim: os pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos. E os filhos não devem ser condenados à morte por culpa dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 14. Então vejam, apesar de estar se falando de lei, ele usou a palavra pecado e isso está na Bíblia. Então, ou seja, cada um morrerá de acordo com o seu próprio pecado, que nós podemos dizer, com o seu próprio crime. E aí eu começo aquela questão de palavras, crime e pecado. Então fica uma pergunta agora. Na história, quem copiou quem? Foi Deus que copiou os homens ou foi os homens que o copiaram de Deus? Porque Deus, quando cria os 10 mandamentos, 1250 a.C., ele está dando as leis. Mas pergunta-se, e antes de 1250, como o próprio Código de Hammurabi já é de 1780 a.C., então já não havia essas leis? Então quem está copiando quem? É o homem que copia Deus ou Deus que copia o homem? Então nós vemos que em 1250 a.C., Deus apenas revela, mas tudo aquilo ali já fazia parte do seu mandamento. Embora não estivesse escrito como os 10 mandamentos, aquilo já fazia parte do seu mandamento. Então nós vamos ver agora, pessoal, o seguinte, em relação a essa questão do Estado laico ou não. Cada país tem os seus códigos, cada religião tem os seus mandamentos. Então nós vemos que os países islâmicos, a lei e a religião se confundem nos países islâmicos. A mesma coisa que é considerado como lei é considerado como mandamento, e o que é mandamento é considerado como lei. Nos países comunistas, nós vemos um Estado onde se prega a não religião. Porque, segundo as palavras de Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Então aquilo ali vai apenas fazer com que ele fique alienado e não sinta a realidade da vida. E há países, então, onde o Estado e a religião convivem. É o caso do Brasil, por exemplo, para citar como exemplo. Então pergunta-se, o que é um crime?
O crime é uma transgressão de uma lei penal dos homens. E o que é um pecado? É uma transgressão da lei religiosa de Deus. Então, o crime é uma transgressão de uma pena, de um código penal do Estado, e o pecado tem a ser onde uma falha também, uma transgressão a uma lei religiosa de Deus. Mas vejam bem, ambos são malfeitoria e ambos são um delito. Tanto o pecado como o crime. Ambos são uma malfeitoria e são um delito. Ambos são fatos proibidos sob ameaça de uma pena. Tanto é que, quando uma pessoa se confessa, o padre, ao final da confissão, normalmente lhe dá uma penitência. A palavra penitência significa o seguinte: você vai ter que penar um pouquinho para poder ser perdoado daquilo que você fez de errado. Se nós cometemos um crime, vamos a um julgamento. No julgamento, ao final do julgamento, se nós somos condenados, existe uma pena. Seja prisão fechada, seja aberta, com tornozeleira, sem tornozeleira, não importa. De qualquer maneira, existe uma pena. Então, tanto na religião como no Estado, existe a ideia de a pessoa ser punida por alguma coisa que fez. E ambos são dignos, então, de repreensão ou uma forma de castigo. E quais as consequências disso? O que é que se espera disso, então? Se espera da parte do que cometeu a falha, que ele se arrependa e peça perdão. Mas não é o fato dele pedir perdão que está tudo resolvido. Porque se ele cometeu uma falta grave, além do perdão, ele tem que ser punido pela falta que ele cometeu. Vamos supor, nós matamos alguém, então não basta eu pedir perdão, eu tenho que reparar de alguma forma, cumprindo aquela minha pena na cadeia, seja lá como for. Então vejam, os conceitos de pecado e crime acabam se confundindo. Acabam se confundindo o pecado e o crime. Deve-se separar o Estado da religião? Então fica essa pergunta: deve-se separar o Estado da religião? Vejamos o que dizem os mandamentos da lei de Deus e vejamos o que dizem os códigos do Estado. Então vamos pegar os dois agora: os mandamentos da lei de Deus e os códigos do Estado. Comecemos fazendo uma pergunta. Quinto mandamento: não matar. Isto é apenas na religião? Ou isso está no Estado também? A religião não permite matar, o Estado não permite matar. Sétimo mandamento: não furtar, não roubar. A religião diz que não pode roubar, o Estado diz que não pode roubar. Então, estão ambos em ambos os lados. Vamos pegar o 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçar as coisas alheias. Ora, não cobiçar as coisas alheias é um pré-roubo. É um pré-roubo, que a pessoa está cobiçando porque está desejando. Não é apenas eu gostaria de, não, eu estou cobiçando, eu quero aquilo ali. Então já é uma forma de pré-roubo. É a intenção do roubo, é a cobiça, é a premeditação. Então fica a pergunta: isto é um pecado ou isto é um crime? Vamos para o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Então eu pergunto uma coisa: a religião diz que não pode levantar falso testemunho, e o Estado, a lei, condena quem presta um falso testemunho num julgamento, por exemplo, quando é um testemunho falso. Então pergunta-se: o falso testemunho é um pecado ou é um crime? Vamos então para o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade seria o quê? Parte sexual. Mas vejam que o assédio, o respeito ao próximo, o assédio sexual, o sexo desregrado, isto, pergunta-se, é apenas um aspecto religioso ou é um aspecto civil? Hoje em dia não se está vendo assédio sexual em tudo, em todos. Todo mundo, o dia inteiro, assédio sexual, mas não é a religião que está falando, quem está falando é o Estado. Então eu pergunto: isto é um pecado ou isto é um crime? Vamos então agora para o 9º mandamento. O 9º mandamento diz que nós não podemos desejar a mulher do próximo, e o marido também. Então não podemos desejar a mulher do próximo. Por quê? Porque isso é uma forma de adultério. Então, se é uma forma de adultério, vai abrir o direito de um repudiar o outro, vai ser uma justificativa também para um crime. Então eu pergunto: isto é um pecado ou isto é um crime?
está num e está no outro. Vamos então agora ver um outro, o terceiro mandamento. O que diz o terceiro mandamento?